360 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se ele... Quando o cordeiro desatou o quarto... Aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Universidade X, 72 aulas, 9ª aula. Lucas 8. Quem lembra da aula antiga Hotel de Demônios? Hotel com 72 quartos para 72 demônios, e demônio é hormônio, escreva aí. A ciência diz que tem já 69 hormônios catalogados, estão descobrindo o 70º. E é óbvio que vão fechar em 72, porque é a assinatura de Deus. Então são 72 hormônios, um para cada sentido de um humano. E demônio, se você não sabe, significa nossa inteligência, a inteligência humana. É por isso que demônio significa espírito de um homem inteligente morto. É isso que significa daimon. 7 é X, e X é incógnita, espírito maligno aqui. E em algumas vezes trata-se de doenças psicológicas, sistema endócrino desregulado. Lembra que a gente falou sobre esmalte, shampoo, condicionador que engorda, que desregula o sistema endócrino, deixa as pessoas bipolares, alteradas, mal-humoradas, com dor, com cefaleia, com enxaqueca e tudo mais. Maria, chamada Madalena, que significa a Senhora, de quem haviam saído 7 demônios. Então, nesse caso aqui nos originais, não são 7 espíritos malignos, mas 7 tormentos da alma, 7 perturbações. Ela tinha exatamente 7 problemas psiquiátricos? Não, ela tinha muitos. É que 7 é sinônimo de muitos. Você não sabe quantos transtornos ela tem, então ela tinha muitos. O 7 é uma linguagem hebraica antiga para dizer ela tinha muitos problemas psicológicos. E Jesus a deixou saudável, sóbria, né, com saúde mental novamente. Voltou a ser uma pessoa normal, com o sistema endócrino regulado. Aqui fala sobre Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, que era uma aluna fiel de Jesus Cristo. Lá de dentro da política. Como se fosse uma aluna de dentro de Brasília, uma aluna de dentro da Casa Branca. Susana e muitas outras, Susana também é uma mulher muito rica, que junto com Maria Madalena ajudavam a sustentar todos os alunos e o professor Jesus com seus bens. Isso está claro, quem deixou claro isso foi Lucas. É muito interessante, né? Agora, você imagina se Jesus fosse machista, ser sustentado por mulheres e no final, na hora que morre, para quem ele aparece primeiro? Para macho. Quem ele convida para comer? Macho. Com quem que ele sai? Com macho. É tudo macho. Agora, mulher serve para quê? Para lavar a louça e me sustentar. Fazia sentido? Um Novo Testamento desse jeito? Que Novo Testamento é esse que a mulher só tem valor para dar dízimo? Você sabe que nessas igrejas é assim, né? Tem muita igreja que a mulher não pode estudar, não pode trabalhar. Tem uma igreja aí que come o homem primeiro, o que resta depois a mulher come. E nisso tudo ainda tem uma coisa que a mulher sempre pode fazer pela igreja: dízimo. Claro. Né? E isso não muda. Não pode perder. Né? Eu me lembro da Igreja Deus e Amor, que a mulher separada não podia cantar, não podia falar, não podia pregar, não podia participar da ceia, não podia ser chamada de membro do céu, membro do reino, não podia ser nada. Mas dízimo podia. Aliás, dízimo tinha que dar. Lucas cita a metáfora da semente da luz debaixo da mesa, da semente, da luz debaixo da mesa, a passagem do endemoniado de Gadara, a filha de Jairo e a mulher do fluxo contínuo, e tudo isso nós já abordamos. Lucas 9. Na versão para os gregos, Lucas narra o ensino de Jesus para os 72 alunos irem de cidade em cidade. Lucas diz que Herodes ficou sabendo das coisas maravilhosas que Jesus fazia e disse: alguns estão dizendo que esse Jesus é a reencarnação de João. Mas João, eu infelizmente mandei decapitar. Lembram, né? Não porque ele queria. Então, quem é este que ouço dizer coisas maravilhosas? Quero vê-lo. Quer dizer, a consciência estava bem pesada, saudade de João, porque ele gostava de João, né? E ele pensou: olha, não é que eu matei um e agora apareceu o outro. Estão falando melhor ainda desse. Será que Jesus vai querer ver ele ou não? Os 72 alunos em 36 duplas voltaram
da primeira viagem e relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles fizeram a primeira viagem deles e contaram para Jesus: olha, Jesus, aconteceu isso em tal cidade, em tal região, foi assim, foi bom, nosso trabalho missionário foi bom, fomos aceitos, fomos rejeitados, enfim. Revelare. Pasmem, mas aqui em grego, Lucas diz, os apóstolos, o que prova peremptoriamente que apóstolo não é um título de alguém maior, como hoje ousam usar, como usam hoje errado as igrejas, mas apenas de um professor ou aluno enviado em viagem numa missão, apenas um viajante. Gente, isso é muito importante. É muito interessante isso. Você vê que é um texto só, é uma citação que já resolve tudo. Deixa eu corrigir aqui. Os apóstolos, que prova peremptoriamente que os apóstolos não é um título de alguém maior como usam hoje errado nas igrejas. Então é muito interessante que ele chame os alunos de apóstolos, porque ele está escrevendo em grego, para os gregos, para os pagãos. Fica claro que não tinha a conotação que tem hoje. Os apóstolos é a mesma coisa que os discípulos, que são alunos, talmidim, quer dizer, você chamar de apóstolo é grego, você chamar de discípulo é hebraico, assim como Cristo e Messias. Cristo e Messias não são a mesma coisa? Sim. Não é só hebraico e grego? Então, apóstolo e aluno é a mesma coisa. Apóstolo é simplesmente um aluno que viaja. E o que eles fazem hoje? O apóstolo de Deus, não sei das quantas. Como se fosse o líder maior lá. Sabe, isso é ridículo. Vamos mais. Depois de ouvir os relatos da primeira viagem desses alunos, Jesus os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Revelare. Não foi o meu manto que curou você. A sua fé curou você. E Jesus, sabendo que Herodes queria vê-lo, triste com toda a maldade que ele fez para o seu amigo e primo João, o batizador, saiu da cidade para não se encontrar com o poderoso líder político. Então Jesus, entre aspas, fugiu. Imagina Herodes, o grande tetrarca, querendo se encontrar com Jesus, que importância para o ministério dele. Você sabe que era dessas horas que Judas pirava, né? Que Judas falava, por que o senhor vai perder a oportunidade? Perdoa o que ele fez com teu primo, você sabe que não foi ele, foi a mulher dele. Esquece essa questão e vai lá, uma oportunidade para nós vamos crescer. Se Herodes te aceitar, a gente vai crescer. E Jesus disse não. Você vê que não é uma questão de mágoa aqui, é uma questão de saber a maldade que tinha em volta de Herodes, a maldade que tinha. Você acha? Já se filha e mulher já foram capazes de decapitar João Batista, não iam fazer a mesma coisa com Jesus? Não ia arrumar outra conspiração? Alguém muda? Não muda, né? Então, para que ele vai se importar de se aproximar de Herodes? Mas se fosse os pastores de hoje, olha, eu tenho uma audiência com o presidente e tal, eu tenho. Cada caso um caso. Teve momentos que Jesus foi, aqui não. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Vocês já se depararam com esse versículo na Bíblia? E eu tenho certeza que isso aqui deu problema para o cérebro de vocês, né? Porque ele diz, garanto que vocês não vão experimentar a morte antes de ver o reino. Você sabe que isso daqui é usado por preterista presbiteriano para dizer que o reino já veio. É usado por amilenista católico para dizer que o reino já veio, que não tem Apocalipse. É usado por gente que acredita que João estava se referindo a João,
Porque ele escreveu o Apocalipse lá em 90 depois de Cristo e não ia morrer porque Deus ia proteger ele. Não tem sentido nenhum, gente. A interpretação correta está aqui, que eu vou explicar agora. Eis aqui um versículo isolado que gera uma imensa confusão desnecessária para quem não sabe interpretar textos. A explicação está logo em seguida. Aproximadamente 7 dias original, depois de dizer essas coisas, que coisas? Que coisas? Que alguns que estavam ali não experimentariam a morte. Então, depois de dizer essas coisas, passaram-se quanto tempo? 7 dias. Jesus tomou consigo alguns. Quem são esses alguns? Pedro, Tiago e João. E subiu a um monte, Delta, onde lá aconteceu a reologramação. A sua Bíblia fala de transfiguração. Professor, lá é uma reologramação? Lá é uma reologramação. Então, é um holograma diante deles etéreo. Eles viam essas pessoas com luz como se fosse de um relâmpago. Quem? Elias, Moisés e Jesus. Então você tem ali o hexagrama Pedro, Tiago e João, Moisés, Elias e Jesus, no Monte da Transfiguração. Veja que dificuldade que foi para eles na época buscar em grego e hebraico um termo para traduzir a Bíblia, para que hoje a gente pudesse entender transfiguração. O que é figuração? O que é figura? O que é figura? O que é figura? É interessante, porque você vai falar reogramação, o que esse teu líder herege está criando palavra, neologia? Quem ele pensa que é? Quando, na verdade, transfiguração é o quê, meu Deus? Mas o que é transfiguração, meu filho? Não sabem explicar, sabem? Não sabem. Então, aqui nós vemos a maravilha no cumprimento da situação. Como? Vocês conseguem enxergar por que se cumpriu aqui ou não? Fiz uma pergunta. São eles, né, professor, que era deles que Jesus estava falando, de Moisés, Pedro, Tiago e João. Por quê? Era a glória do reino de Deus que Jesus se referia antes deles morrerem. A glória do reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus ali, você vê como é mal traduzido, né? Se você for levar literalmente, seria o começo do R7, que a gente chama Paradise, do reino, do céu, que a gente chama de céu. Mas não é o céu. É um frame do céu. Não é o filme. É um frame. É apenas uma revelação da glória que será o reino. Quer dizer, eles puderam viver um pouquinho da maravilha que será o reino. Ao invés de eles viverem uma reogramação do passado, eles viveram uma reogramação do futuro. Viajantes do tempo. Eles conseguiram ver como vai ser a glória do reino. Sentir, por exemplo, por algum tempo. Só que caiu um sono tão grande sobre eles que eles não conseguiam ficar acordados. Aí quando eles mais ou menos acordaram na montanha, já estava acontecendo. E quando eles foram entender, Moisés e Elias desapareceu. Foi tudo muito rápido. Mas foi tão gostoso esse pouco tempo que Pedro disse, vamos construir as tendas para ficar mais tempo, aqui está tão bom. Vamos fazer 3 tendas? Então você entendeu? É dark ou não é, professor Paul? É dark, é maravilhoso, é profundo, é grandioso. Isso se Jesus não levou eles para a montanha e fez aquilo que Jesus é campeão em fazer, que o The Chosen mostra muito bem, que é dar chá de cansaço nos outros, que é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer também com Jesus, dar chá de cansaço nos outros. Jesus era campeão nisso. Levava lá e dizia, vai acontecer, e não acontece. Demora horas. Quando está todo mundo dormindo, ele faz acontecer. E por que ele faz isso? Tem muitos porquês. Lucas narra algo exclusivo. O mestre enviou alguns alunos à sua frente para realizarem sempre organizadamente os preparativos para os encontros e aulas e passando por um povoado samaritano. Gente, ouçam. Que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa. Primeiro, Lucas diz que os discípulos iam na frente dele, preparando tudo. Olha como as coisas eram organizadas. Eles não tinham só a função de acompanhar ele, defender ele, proteger ele. Não.
era para ir na frente de alguns e organizar os preparativos, quer dizer, onde vai ser a reunião, o que a gente vai comer, onde a gente vai se reunir, quem vai receber a gente, quem é que vai ser atendido primeiro, quais são as situações, sabe? Eles faziam toda uma preparação. E aí, eles, a caminho já de Jerusalém, porque aqui eles já estavam na longa caminhada para Jerusalém, chegando nessa região dos samaritanos, esse pequeno povoado, o que acontece? Foram mal recebidos pelos samaritanos, sendo que os samaritanos são sempre amáveis, não são? Sempre recebem bem. Só que os samaritanos têm um eguinho, que muitos têm até hoje. Qual que é o eguinho? Eles ficaram sabendo que Jesus estava indo para Jerusalém e não exclusivo para eles. E eles ficaram com inveja. Os samaritanos disseram, se o senhor tivesse vindo aqui, não, primeiro chegaram lá os representantes, que na verdade, Lucas cita ali, é Tiago e João. Escuta bem, Tiago e João chegou no povoado primeiro. E disseram, nós, alunos de Jesus, viemos aqui para preparar o caminho, porque o nosso mestre está chegando daqui a pouco. Vocês podem nos receber? Eles olharam e disseram, até onde a gente sabe, vocês estão indo para Jerusalém. Vocês não estão vindo por causa de nós, não, né? Realmente, nós estamos indo para Jerusalém, mas queremos passar um tempo aqui com vocês. Em vez de eles agradecerem a oportunidade de estar no caminho, eles disseram, não, se você não está vindo, se o teu mestre não está vindo, especial para nós, se o negócio é Jerusalém, então vá para Jerusalém, por que tem que usar nós aqui de hotel? Entendeu ou não? Sim. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que ao escutarem isso, Tiago e João ficaram indignados. E quando Jesus chegou, por que vocês estão perturbados, meninos? Por quê, professor? Senhor, já que nos deu poder para expulsar espíritos malignos e curar enfermos, podemos nós fazer também cair fogo do céu e destruir esse povoado que não nos recebeu bem? Por quê? Eles tinham acabado de ter a experiência de dizer enfermidade sai, sai. Espírito maligno sai, sai. Eles estavam começando a fazer essas coisas, né? Às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Aí quando eles estavam experimentando, eles pensaram, então a gente também tem o poder de descer fogo do céu. Por que eles lembram? Gente, vocês têm que entender que esses discípulos aqui, eles tinham a cabeça cheia de Bíblia. É como um batista, um presbiteriano, um assembleiano que vem para o ex e fica 30 anos com a cabeça que é só a Bíblia. Você tenta falar com ele, ele fala Davi, Abimeleque, Nabucodonosor, Senaqueribe, oh Jesus Cristo. E eles eram assim, eles ficaram com a cabeça só no profeta Elias. Eles ficaram com aquela mente de Elias, sabe? Aquela mente, uma vez desceu o fogo do céu. Merece de novo. Merece de novo. É pensar, nós somos o Elias de agora, nós somos os profetas de agora. Vai acontecer, revelarem. Essa mulher santa, ela é impura. Jesus os repreendeu severamente. Olha, pastoral. Vocês não entendem nada da soberania do Criador. Acima do seu poder está a sua justiça. Se não forem bem recebidos, apenas saiam. Então foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Quando você pega a Bíblia ali, você lê na sua tradução, é isso que Jesus quis dizer. Agora, Lucas narra 3 homens, mais uma assinatura, você não percebe que não está escrito assim, 3 discípulos, 3 alunos, 3 homens, não está escrito, mas são 3, está assinado, que queriam ser alunos de Jesus. É muito interessante isso aqui. Isso aqui é uma passagem exclusiva de Lucas, das pesquisas de Lucas. E quando andavam, um homem querendo ser seu aluno, disse, professor, eu quero ser seu aluno. Eu vou te ajudar, eu nunca te deixarei. Eu já escutei isso tantas vezes. Eu nunca te deixarei, Senhor. Para onde você for, eu irei. Jesus usa um provérbio da época para responder. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas eu quase sempre não estou em casa.
nem na toca, nem no ninho. E não vejo que realmente vá me seguir sempre. Quer dizer, Jesus via nele fraqueza, não via fé. Porque já na palavra dele está entregue. E é isso que as pessoas não entendem. Eu faço muito isso. Se vocês observarem, esse Espírito de Jesus está em mim. Porque eu percebo muito as pessoas na fala, as pessoas entregam tudo. Eu vou contar uma coisa aqui, todo mundo vai rir, mas são coisas, né? Tem uma pessoa entre nós, que não está aqui agora, que ele foi jogar snooker e cometeu uma falta. E todos viram. E na falta que ele cometeu, eu olhei para ele e disse: você sabe que você cometeu falta, você está fazendo o que aí? Você tem que já sair da mesa, porque você cometeu falta. E ele parado olhou para mim e disse: talvez eu tenha cometido. Aí eu fiz várias pastorais com ele, ele ficou sem entender por que eu estava sendo tão severo. Mas por causa disso. Olha o que ele disse: talvez eu tenha cometido, todos viram ele cometer. As palavras entregam. Tem uma pessoa que errou muito feio no X, quando eu fui repreender ela em 2022, 23, não sei, 22. Ela disse, 23, disse: se eu errei. Sabe, as pessoas não percebem, as palavras revelam tudo que está no coração. Se eu errei. Então parece que está tudo certo, mas o que foi que esse homem disse? Para onde fores, eu te seguirei. Já está errado. Porque uma pessoa que realmente vai fazer não precisa dizer isso. Uma pessoa que realmente vai fazer, ela só diz assim: quero ser seu aluno a partir de hoje. Acabou. Não tem por que dizer assim: nunca te deixarei, eu estarei sempre contigo em todos os momentos. Ai, que poesia. Não precisa. Porque fazer isso já denota fraqueza. Todo exagero revela Necessidade. revela uma necessidade. Quando a pessoa exagera muito, é porque já está escondendo fraqueza. Entendeu? E Jesus percebeu e disse para ele: eu não vejo que você vai me seguir para sempre, não. Não sinto isso em você. Vamos para o segundo aluno? Esse foi o primeiro. O segundo, também querendo ser aluno, dessa vez foi Jesus que olhou e disse: vem me seguir, quer ser meu aluno? O homem respondeu: certo, Senhor, mas por favor, me deixa primeiro cuidar do meu pai que está muito doente. Quando meu pai falecer, eu serei seu aluno. Então a Bíblia Original Codex revela muito bem essa passagem, porque ninguém entende essa passagem. As pessoas todas não conseguem entender por que Jesus foi tão rude. Mas aqui, para você entender, você tem que conhecer a cultura da época e os provérbios que eram citados na época. Porque muitas vezes Jesus responde com provérbios. Provérbios que não são provérbios da Bíblia, não são provérbios de Salomão, são provérbios da época, provérbios judeus. Aí, ó, olha que maravilha. Ele disse: certo, tudo bem, eu vou te seguir. Só deixa primeiro meu pai falecer, depois eu te sigo. Eu serei seu aluno. Eu me lembro de uma pessoa que teve aqui, inclusive, não faz muito tempo, e há 12 anos em Curitiba ela me olhou e disse: assim que eu me aposentar, eu te seguirei e eu sentarei na sua frente para sempre, em todas as aulas até morrer. Faz 12 anos ele não cumpriu. Aí esses tempos ele teve aqui, depois de 12 anos eu disse: e aí? É que eu ainda estou na correria. E aí você entende por que Jesus está certo. Quando você vê isso na prática, você pensa assim que Jesus é muito severo, mas quando você vê na prática, Jesus está certo, porque as pessoas não mudam. Então tá aqui, ó. Mas o mestre refutou: vais primeiro esperar seu pai morrer para depois anunciar a verdade? Que é o significado do provérbio usado por Jesus. Qual é o provérbio usado por Jesus? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Isso é um provérbio, não é Jesus que criou isso. É um provérbio que existia na época. Que significa isso aqui. Significa: é sério que você vai esperar morrer? É mais ou menos esse sentido. Você realmente vai esperar morrer? Quem aqui sabe quando é que o pai e a mãe vão morrer? Então, assim, temos que cuidar, sim, dos nossos pais, honrar nossos pais, mas
Naquele caso, Jesus estava ali no ministério de 1260 dias, de 42 meses, 3 anos e meio. Ele estava para sair da terra, ele é Deus em carne. Ele ia embora muito cedo, muito provavelmente muito mais cedo do que o próprio pai. Porque às vezes o pai ia ficar 20 anos na cama e Jesus tinha apenas, no caso aqui, ele já está indo para Jerusalém, ele tinha apenas o quê? Meses de vida. Tinha meses de vida. Tá entendendo? Aí você tem meses de vida, só que você não pode falar. Porque senão você está comprando a fé da pessoa. Já pensou se ele dissesse, olha, deixa eu te revelar, daqui 6 meses eu vou morrer na cruz, vai me seguir ou não vai? Não pode, não tem sentido, vai comprar a fé da pessoa. Então o que Jesus disse? Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Mas ele não entendeu. Não adiantou nada. Entendeu? Não entendeu, ficou triste. Ontem no Reverberando aqui estava uma tristeza no começo. Né, Altair? Porque a Raquel estava lá numa tristeza dizendo, mas eu nunca fui devota. E o professor falou ontem que as pessoas que têm maior dívida, que são perdoadas, é que são devotas. E agora como é que eu faço? Meu Deus, Raquel. No final da revisão, ontem eu ensinei claramente, o problema do fariseu e de Judas é não respeitar a mulher do nardo puro. Respeita. Se você não é uma pessoa devota, que nunca foi muito ligada, você é desligada, você nunca se aproximou, nunca ajudou nada. Tem gente que é assim. O que você tem que fazer? Exiar. Todo mundo tem que evoluir. Você tem que procurar ser uma pessoa devota. E o devoto tem que ser o quê? Tem que equilibrar também. Tem que exiar para o outro lado também. Como eu sempre digo, a missão ex é, quem não tem sal, colocar sal. E quem tem muito sal, tirar sal. Essa é a nossa missão. Coexistência, evolução para todo mundo, não é? Aí vem o terceiro aluno. Preparados para o terceiro? Sim. Então o terceiro queria ser aluno de Jesus e disse, vou ser seu aluno. Já começa mal, né? Mas eu preciso primeiro viajar onde mora minha família, avisá-los e me despedir deles. Vou falar uma coisa para vocês. Existem 2 tipos de ciúme. Ciúme, vocês sabem que vem do ego, né? É diabólico da sexta. Existem 2 tipos de ciúme. E um é bem pior que o outro. Vou perguntar para vocês, qual ciúme vocês acham que é pior? O ciúme, aquele que vocês conhecem, de não querer que a pessoa que eu amo se aproxime de outro, esteja com outro, falando com outro, ou o ciúme da possessão, de não querer dividir a atenção. Possessão. Porque todo mundo pensa que o pior ciúme é aquele, mas o pior ciúme que tem é o da possessão. E o que acontecia muito nessa época, e hoje ainda acontece, é o ciúme da possessão. Não acontece isso muito no ex? Você só fica nesse ex agora? Você só assiste esse Áquil? Você não tem tempo para mim? Você não sai comigo? Você só pensa nisso? É bem verdade que você não pode ficar o dia inteiro na espiritualidade. Você tem que cuidar da sua família. Mas as 2 coisas são verdades. As 2 coisas são verdades. As 2 coisas são verdades. As 2 plantas precisam de água. Não é? Sim. Então esse é o problema. As pessoas não conseguem enxergar. E tá aqui, ó, alguém dizendo, eu vou lá primeiro avisar eles, me despedir deles. O que você acha que os pais iam fazer? Dependendo da idade dessa pessoa. Você vai sair com um herege que está procurado pelo sistema religioso e político para matar. Você vai sair com ele, vai viajar com ele, vai deixar tudo. Vai deixar teu trabalho e tuas coisas para seguir este homem. Mas que loucura. Só que o nome disso é para Jesus. Para Jesus, em todas as páginas da Bíblia, o nome disso é adoração. Isso é adoração, meu filho. Adoração nunca foi levantar a mão, dobrar o joelho, cantar, louvar, chorar. Adoração é o quanto você está disposto a deixar, renunciar por aquilo que você diz crer, por aquilo que você diz entender. Se aquele homem dissesse assim, o meu pai está falecendo, mas eu vou deixar alguém cuidando dele e vou te seguir. Imediatamente ele teria provado sua adoração. Que as pessoas não entendem isso. A adoração é priorizar a espiritualidade acima de todas as coisas. Esse é Jesus, isso é Deus em carne. Jesus não é o segundo Deus, não é o menor Deus, ele é Deus em carne, ele é Yahshua. Esse é o teu Deus, ele não muda, ele é assim.
Ou você crê que ele é assim, ou você pensa que ele vai mudar quando você morrer, que ele vai chegar, você vai chegar lá e ele mudou. Não, eu acho que esse Áquil aí, ele exagera, ele tá fazendo de um Jesus que não é assim. O meu Jesus não é assim. O teu Jesus é isso aqui que tá escrito aqui, e ele não vai mudar. E ponto. Mas o mestre também refutou. Se uma pessoa disser que vai ser meu aluno, porque entendeu a verdade, e logo em seguida, depois de colocar a mão no arado. O que é colocar a mão no arado? Colocar a mão na caneta. É colocar a caneta no papel e assinar. Seja assinatura de pergaminho, de papel, digital, não importa. Assinou, colocou a mão no arado, se comprometeu e depois voltar atrás para a sua vida pessoal, material. Essa pessoa está inapta, reprovada para o reino de Deus. Por quê? Não sei se vocês conseguem entender a psicologia da coisa. A psicologia da coisa é mais ou menos o seguinte: se eles tivessem primeiro cuidado da vida material e depois que entendessem a verdade imediata, o que Deus não aceita dividir glória? As pessoas não entendem a passagem que diz: não se pode servir a dois senhores. As pessoas não entendem. Inclusive os pastores usam isso contra mim, contra a Bíblia original, me chamando de herege, porque eles dizem assim: o diabo existe sim, porque não se pode servir a dois senhores, luz e trevas, e que em Deus não há treva alguma e não há mal algum, lá, 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 lá. Eles usam isso contra mim, só que isso daqui está dizendo o seguinte: não se divide glória de Deus com glória material. Escuta bem, quando a verdade chegar na sua vida, escuta o que eu vou dizer, ai daquele que a verdade chegou na sua vida, porque o dia que você entender Jesus, o Cristo original, se você naquele dia não renunciar, negociar, você é inapto para o reino. Se esses homens tivessem cuidado da sua vida material, das suas preocupações, das suas coisas, e depois tivessem ido lá e dito: olha, agora coloca a mão na caneta, a mão no arado, a partir de agora eu vou ser seu aluno. Eu entendi que esse é o caminho, nós temos que anunciar a verdade para o mundo. Agora vou te seguir. Se também, preste atenção, a verdade chegasse depois, que o pai já morreu, se a verdade chegasse depois que a família já soube, o problema é que a verdade chegou no meio do problema. E quem disse que a verdade espera os teus problemas? Quem disse que a verdade espera os teus problemas resolverem? É sério que vocês são tão egoístas e tão duros de coração que vocês querem que os problemas primeiro sejam resolvidos para depois chegar à verdade? Os problemas nunca serão resolvidos. Você sempre terá problemas. Porque na hora que morrer um, tem outro doente, e outro doente, e outro doente. Sempre terá problema, sempre terá pobre, sempre terá doente, sempre terá morto. E a vida sempre será assim. E a verdade fica como? E de qual verdade estamos falando? De que você é uma criaturinha e que existe um imenso Criador que te trouxe à existência e que você precisa entender para existir para sempre. Senão não vai existir para sempre. Essa é a verdade que eu entendi. Então como que se negocia essa verdade? Como que se negocia essa verdade? Como que você consegue, dentro do teu tribunal cerebral, chegar numa autojustificativa que lhe dê paz dizendo: está bom assim, eu resolvo, vou fazer assim porque eu sei que Deus entende. Por que ousas falar por Deus? Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida: falar por Deus. Eu sei que para Deus está bom assim. Como eu ouso dizer o que está bom para Deus? Eu e Deus vamos bem. Quem ousa dizer que está bem? Quem aqui pode ousar que está bem? É sério que vocês ousam que a ausência de vocês, que a improdução de vocês, que a inércia de vocês tem explicação? Vocês ainda colocam o nome e a voz de Deus dizendo: Deus vai me entender. É isso?
Você entende? As pessoas usam Deus dentro da cabeça delas, numa esquizofrenia espiritual, que elas dizem, Deus falou comigo e eu sei que está tudo bem. Quem disse que está bem? Dá para entender o que é verdade aqui? Verdade é isso aqui. A verdade é uma condição que não tem negociação. Está escrito. Está constatado. Entendeu? Você entendeu? Se você entendeu, não tem outro caminho. Não tem mais o que fazer. E as pessoas querem negociar isso. Já imaginou? Que triste. E não pensem que quando eu falo isso, eu estou falando longe do ex. Porque quantas vezes eu recebo pessoas dentro do ex, assim, negociando com Deus. Degradante, você não ouviu nada do que o professor disse. Primeiro aluno parecia determinado, mas Jesus já havia disforia nele antes de começar. Segundo aluno, queria primeiro esperar seu pai morrer, colocando o reino imaterial em segundo plano. Terceiro aluno, queria primeiro se despedir da família ou pedir permissão, porque é dúbio a tradução. Pode ser isso. Os três foram considerados inaptos para o reino. Lucas 10. Aos 72 ensinou. A colheita é grande, a missão é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vão, mas saibam, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Quem são os lobos? Lobo aqui é o diabo. E o diabo é chifrudo? Não. E o diabo tem tridente? Não. Quem é o lobo aqui? Naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aqueles que rejeitaram a verdade por vocês. Quer dizer, vocês que forem rejeitados por cidades religiosas, por povoados religiosos, esses povoados vão ter mais condenação que Sodoma e Gomorra. É interessante, porque se perguntar para as pessoas quais são as cidades mais asquerosas, nojentas, que Deus tem repulsa, que Deus tem asco, Sodoma e Gomorra, Babilônia, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Ai de vocês religiosos, porque se os milagres que foram realizados, tem que aumentar a música, se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem entre os pagãos gregos e árabes, que ele fala sírio-fenícios, há muito tempo eles teriam aceitado a verdade, se arrependendo, isto é, renunciando tudo que aprenderam errado. O que é se arrepender? Renunciando tudo que aprenderam errado. Gente, que texto é esse? Isso aqui é um texto que nenhuma igreja encaixa. Nenhuma teologia de nenhuma igreja encaixa esse versículo, só o ex. Esse é o tipo de versículo que só na consciência ex que faz sentido. Jesus está dizendo assim, ó, que Cafarnaum, uma região muito religiosa, de muitas sinagogas, que o expulsaram da sinagoga enquanto ele ensinava, e que disseram, nós conhecemos ele desde criança. Como ele pode dizer que é o Messias? Ele disse, se os milagres que eu fiz entre eles tivesse feito entre os pagãos, eu já teria uma multidão me seguindo. E vocês, das cidades mais religiosas, olha isso, gente. Vocês são cidades religiosas santas que dizem morar no céu. Aí ele diz, não. Vocês descerão ao lugar de tormento. Revelarem? Ai de vocês, fariseus, genciam os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade.
cidades religiosas santas que dizem morar já no céu. Gente, ele diz: não, vocês descerão ao Hades. Vocês sabem que inferno, latim, partes inferiores. Então, o que ele está dizendo? Quais são as cidades religiosas de hoje? Fala para mim quais são as cidades que dizem aqui sim é uma cidade de Deus. Vaticano, Jerusalém, Meca, Medina, Aparecida, cidades da Índia, do Japão, centros do taoísmo, centros do budismo, centros de tantos lugares. Cidades religiosas do mundo, vocês pensam estar no céu, mas na verdade descerão ao inferno, que é o quê? Relogramação consciencial. O inferno aqui é o delta para baixo, do delta para cima céu. Tanto o céu que eles dizem ser não existe, como o inferno que Jesus diz que vai mandar eles não existe. E tem gente que vai usar isso aqui para pregar o inferno sendo da terra, mas na verdade ele está dizendo a mesma coisa, dentro da mesma mentira. Tanto é mentira que a cidade que eles vivem é o céu, como é mentira que eles vão descer ao inferno. Mas vão descer ao inferno. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, indo em teu nome, até os espíritos malignos nos obedecem. Eles estavam empolgados, felizes, eufóricos com isso. E Jesus respondeu: sim, tudo isso eu já vi antes de vir ao mundo, pois eu já vi no futuro o mal caindo do céu como relâmpago. O que é essa expressão eu vi ou via Satanás cair como um raio? Que na verdade raio, relâmpago. É o Apocalipse 12, as coisas que vão acontecer. Então, antes que o cordeiro fosse imolado lá no Calvário, isso tudo já tinha acontecido 4.000 anos antes do próprio primeiro Homo sapiens. Quer dizer, as coisas que acontecem já tinham acontecido. E Jesus mostrando dentro da sua divindade a temporalidade, delta oni, ele está falando algo muito profundo, que por certo os discípulos não entenderam nada, porque ele disse: vocês estão expulsando espíritos malignos, sabe por quê? Porque eu já vi o mal cair no mundo. Quer dizer, ele viu muito antes de acontecer o dilúvio, dos Néfilins, dos Anakins, de acontecer tudo aquilo, daquelas águas matarem os gigantes, os espíritos híbridos de Deus, os netos de Deus, ficarem perambulando pelas dimensões da terra e procurando corpos para encarnar. Muito antes, Jesus já tinha visto e estava ensinando eles, mostrando para eles quão Deus ele é. Agora, quando fala via, é porque ele estava lá no passado, porém, a inclinação verbal via é porque mesmo estando no passado, estava vendo o futuro. Aí ele diz: contudo, nunca tenham ego, porque espíritos e doenças lhes obedecem em meu nome. Mas se realmente vocês entrarão no reino, que na Bíblia de vocês vai estar escrito o nome no livro da vida, mas vocês sabem que o livro é metafórico, pelo amor de Deus, não tem nem caneta nem livro. Então o que nós temos aqui? O que nós temos é uma expressão muito difícil de entender na Bíblia, porque entre vírgulas está escrito assim: vocês nem entendem esses espíritos. Você vai ler, você não vai conseguir entender. Porque está entre vírgulas essas expressões. Inclusive, quando ele estava ali, naquele povoado samaritano, aparece essa mesma expressão: vocês não entendem os espíritos. Então, Jesus nem quis entrar na aula sobre espíritos de homens mortos. Ele nem quis ensinar isso. Nunca iniciou o espiritismo, viu? Nossos queridos espíritos que estão me ouvindo agora, que os espíritas entendam que Jesus nunca nem sequer quis ensiná-los sobre os espíritos. Ele só disse: vocês nem entendem. Contudo, não tenham um ego, não pensem que é bom ter autoridade para expulsar espírito maligno. Bom mesmo, certo mesmo, é vocês terem o nome no livro da vida, isto é, certo mesmo é vocês estarem justos para entrar no reino.
Porque muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas isso não adianta nada. Aí ele diz, felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Por que ele está dizendo que são felizes os olhos daqueles discípulos? Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não viram e nem ouviram. E hoje, aos ex aqui, ó, dando zoom aqui, aumentando o som, eu digo a você aqui, ó, para nós é mais ainda. Porque se no Novo Testamento eles estavam tendo a oportunidade de ver e ouvir de Jesus, coisa que nem os profetas tiveram no Velho Testamento, nunca tiveram a oportunidade dessa glória, vocês do ex tiveram a oportunidade mais do que dos profetas e mais do que dos apóstolos. Como, professor? Se eu nunca estive com Jesus, vocês conhecem a visão holística, peremptória de toda a Escritura. Vocês conhecem o Velho e o Novo, a história toda escrita dos profetas, Jesus e dos mestres enviados, os apóstolos. Vocês conhecem toda a história. Vocês receberam tudo pronto. Vocês receberam tudo plantado com sangue. O sangue já foi derramado, a semente já germinou, vocês chegaram e o cristianismo é um jardim de árvores velhas. Tudo já está pronto. E mais, vocês vão viver o último momento da sexta-feira do R6 para o R7. Então, para nós é mais ainda. Quando ele diz felizes são os olhos e ouvidos de vocês hoje que entendem tudo isso. Um religioso muito estudioso da Bíblia se aproxima de Jesus e pergunta: qual o principal mandamento da Bíblia? O professor Jesus responde: amar ao próximo onde Deus está, que é o resumo de toda, presta atenção, toda a lei, Tanar, Torá, todo o Velho Testamento. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? Então Jesus ensina que o próximo não é quem, mas você, quem deve se aproximar de quem realmente precisa, aquela pessoa que a vida aproxima e que se você não ajudar, ela morrerá. Então cabe a você se fazer próximo. Escreva aí: eu tenho que me fazer próximo. A vida não aproxima a gente de outras pessoas? Não é a vida que aproxima? Então essas pessoas só serão seus próximos se você for próximo delas. Então você que tem que se fazer próximo e ajudar. São pessoas, não são pessoas que mandam um pix pedindo ajuda, são pessoas que se você não ajudar na beira da estrada, porque estão abandonadas, elas vão morrer. E se elas morrerem sabendo que só tem vocês para ajudar, vocês serão culpados. Então, Delta Homens passou por ali. Quem? Um sacerdote, equivalente hoje a pastor, padre, papa, rabino, monge. Um levita, hoje equivalente a um diácono, presbítero, ajudante da Igreja Católica, enfim. Mas quem socorreu foi o terceiro, um samaritano. Quem socorreu era exatamente aquele que não frequentava o templo, que não frequentava a igreja, que não era líder de nada, que não cantava, adorava, nem orava, nem jejuava. Entende isso? Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu que foi aquele que ajudou, aquele que teve misericórdia. Mas quem é que teve misericórdia? Aquele que se fez próximo. O que é que o sacerdote fez? Se distanciou. O que é que o levita fez? Se distanciou. Então, o que é que os religiosos são ensinados a fazer hoje nas igrejas? Se distanciar. O que toda religião ensina a fazer? Se distanciar. A minha religião não deixa doar sangue. A minha religião diz para não ter contato com quem saiu dela. A minha religião não diz para não ter contato se não for do mesmo salão, da mesma igreja, do mesmo templo. A minha religião diz que é para cortar comunicação, não sentar junto, não comer e não se comunicar com quem não traz a mesma fé.
É isso que as igrejas hoje, em nome de Jesus, que é o mais grave de tudo, no nome de Jesus, ensinam se afastar. Aí quando você vai falar com elas, elas falam em amor. Amor, 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 amor. E elas sabem isso aqui, decoram, elas dizem, os 10 mandamentos em 2, nunca foram 10. Os 10 mandamentos em 2. E os 2 são quais? Amar a Deus e o próximo, o próximo, o próximo. Mas as igrejas na prática ensinam se afastar. Tudo que o sistema das igrejas ensina é sempre manter distância. O que é que o sacerdote fez? Foi para o outro lado da rua, escreve aí. Foi para o outro lado da rua. O que é que o levita fez? Foi para o outro lado da rua. O que é que o samaritano fez? Veio para esse lado da rua. O lado onde estava o homem espancado. E quem era o homem espancado? Um homem que não tem a mesma fé que eu. Um homem que não é da mesma religião que eu. Tá vendo? Entende isso? Então olha a diferença. Lucas narra a passagem em que Marta, de uma educação muito responsável, sabe aquelas pessoas que têm uma educação muito responsável? Tem gente aqui na Nave Mãe assim. Se tem uma conta para pagar dia 7 de outubro, está pagando hoje. Tem coisas para fazer que ela podia fazer até o final do mês, mas ela já está fazendo hoje. E Marta era assim. Muito responsável. E por isso não conseguia se desprender das atividades domésticas e simplesmente escolher a espiritualidade. Não entendendo que cozinhar, limpar, organizar a casa sempre será necessário. Mas primar pela espiritualidade e escolher o que é eterno, o que é imortal, o que é para sempre. Aí ele diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma delas é realmente necessária. Você vê que Jesus volta a ensinar as mesmas coisas que ele falou lá em cima. Porque quando ele diz, eu não vou esperar você enterrar seu pai. E aqui é a mesma coisa. Porque o morto sempre vai existir, o doente sempre vai existir, o pó sempre vai existir, a traça sempre vai existir, a ferrugem sempre vai existir. Enquanto o reino 6 for reino 6, nós sempre vamos ficar preocupados e inquietos. Agora, lembre-se, qual foi o primeiro ensino de Jesus? Não andeis inquietos e preocupados com as coisas da terra. Primeiro ensino de Jesus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, a semente dá certo. Plantou? Nasce. O passarinho está lá, no mesmo lugar. O lírio está lá, no mesmo lugar. A maçã está lá, no mesmo lugar. As coisas funcionam. Calma. É que o sistema doutrina as pessoas. Na verdade, isso aqui é uma lição muito profunda de Matrix. Porque ele está querendo dizer que a Marta foi ensinada num sistema judaico violento, em que só presta se você trabalha o dia inteiro. Só presta se você levanta cedo e vai até a noite limpando casa, servindo o marido. Você só presta se fizer isso. Naquela cultura, só prestava se fizesse isso. E hoje, não é a mesma coisa? A Nave Mãe aqui é chamada de boêmia, porque dorme tarde. Que só presta em Santa Catarina quem acorda às 5 da manhã. Bom dia, 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 bom dia. Andou depois das 10 da noite aqui é malaco. Safado, sem vergonha. Mas não é a mesma concepção? E naquela época era isso. Mulher não podia ficar parada. Se chegou visita, a mulher tem que estar fazendo as coisas. Mulher não pode ficar sentada. Mulher não pode ficar sentada se tem homem com fome. E o que Jesus queria dizer? O sistema acabou, Marta. O importante agora é o reino de cima, Marta. Senta para me ouvir, senta. Mas eu estou fazendo uma coisa deliciosa para o senhor comer. Eu não quero saber. A primeira coisa antes de comer é me ouvir. Ouve o ensino. Depois você faz. E você vê que hoje é a mesma coisa. A gente está ensinando a verdade, as pessoas estão batendo prato. Não aqui na Nave Mãe, que aqui todo mundo é bem ensinado. Mas por aí nas casas,
Se convidar o Akel, convida eu, convida eu para sua casa e enche sua casa com 100 pessoas, fica até pela janela. Vamos lá, convida eu. Convida aí 50, traz a família inteira pro Akel ensinar na casa. E disso não vai acontecer a mesma coisa. Eu sei, eu vou nos encontros, muitas vezes quando eu fui nas casas por aí, em vários estados, eu estou ensinando, eles estão andando. Eles estão batendo coisa. Eles estão resolvendo isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Não, mas isso aqui tem que ser feito agora. Não pode sentar. É um encontro. Eu pergunto para vocês, os encontros do Ex não é assim também? Eu tenho que sentar porque eu tenho que comer meio-dia. Não, eu preciso agora subir lá porque eu tenho que organizar minha mala. Não, eu tenho que organizar as coisas lá no hotel agora. Deixa a mala sempre vai ser a mala, o pó sempre vai ser o pó, a diária sempre vai ser a diária, mas eu tenho que pagar isso aqui, eu tenho que encerrar quanto hotel. Meu filho, prioriza a espiritualidade e o momento naquela hora. No Encontro do Espírito Santo agora, 400 pessoas. Mas quando eu estou num grupinho ali na rua, não tem nem 50. Em São Paulo, 200, 300 pessoas. Mas quando eu estou num grupinho, não tem nem 30. Não tem nem 30 na madrugada, né, professor José? Nem 30. Por quê? 30, 40, não sei. Por quê? Porque a maioria disse, professor, no outro dia eu pergunto para saber. Por que você não ficou aqui de madrugada? Eu tinha tantas perguntas para fazer, professor. Mas a gente passou aqui a madrugada toda respondendo e atendendo. Sério? É que não daria mesmo assim, sabe por quê? É que eu tinha que resolver as malas, eu tinha que tomar remédio. Tem um remédio que eu tomo que é 10h30. Todo dia tem que tomar esse remédio. Ê, Marta! Marta tá viva, sempre esteve. A Marta tá aí. Dá para você entender? Dá para você largar um pouco o sistema? Dá para desacelerar esse modus operandi do inferno? Dá para entender que problema sempre vai ter, remédio sempre vai ter. Dá para, sabe, meu Deus do céu, pega a pílula, joga na boca e tanto faz. Só escuta a espiritualidade. Isso é adoração. Difícil, né? Eu me lembro de umas pessoas, Alter, as pessoas, Douglas, Sandra, Alexandra, lembro das pessoas que eu conheci, que olha, para eu conseguir falar de Jesus, de espiritualidade com elas, meia hora é muito. Mas é um espírito da inquietude, porque o que Marta escreve aí? Marta é inquieta. Esse é o sistema operado dentro de você. Quando a pessoa tem um sistema, ela não consegue parar para ouvir. Gente, aqui eu recebo gente aqui nessa nave mãe, ou na minha vida, que elas são como nós somos aqui na nave mãe, né, meninas? Pessoas que são como nós. Tem gente aqui como Robson, como, me ajuda aí, me ajuda nomes, me dá nomes de pessoas que ficam com a gente até, não tem hora. Bornioto tem um amor pela verdade. A Marcelena fica horas falando. Mas tem gente que vem aqui, meu Deus do céu, não consegue ficar meia hora. Ai, eu tenho que fazer só um pouquinho. Sabe, olha onde é que você está. Olha onde você está, meu filho. Está tudo errado. Aí diz, eu sou liberta do sistema. Liberta do quê? Um inferno consciencial, uma mente presa. Uma sexta que grita o dia inteiro dizendo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça. Deus, que inferno. Deus que me perdoe casar com uma mulher assim. Ou então um homem assim, que vocês solteiras aí, né? Olha, não dá, gente. Tá errado. O que Jesus disse? Todavia, uma coisa só é necessária. Não é que Jesus está dizendo, olha, eu sou da cultura reggae to reggae. Eu sou da cultura Rastafari. Meu negócio é brisa. É de boa, relaxa. Suave, naná. Não é esse Jesus, não. Ele não está dizendo que não é para fazer as atividades domésticas. Ele está dizendo que tem hora que tem que parar tudo. Porque a espiritualidade é o mais importante. E depois, o pó vai estar lá. Adivinha? O pó vai estar lá. Se você ficar uma semana sem limpar, o pó está lá. 15 dias, o pó está lá. Se você viajar para outro país, ficar 3 meses, adivinha? O pó está lá. O pó está sempre lá. É ou não é? Sim.
Olha uma coisa interessante. 2 casas, 2 geladeiras. Uma pessoa limpa a geladeira todo dia, a outra uma vez por semana e a outra uma vez a cada ano. Claro que não se deve limpar a geladeira a cada ano. Mas essa pessoa viajou e só vai limpar depois de um ano. Adivinha quanto tempo cada uma vai levar para deixar a casa em ordem? O mesmo tempo. O mesmo tempo. Depois de um ano ela vem e limpa a geladeira e vai ficar mais limpa até do que aquela que limpa todo dia. É ou não é? Porque vai usar um produto mais forte. Dá para entender isso ou não dá, meu filho? Se desprende. Isso que é desmaterializar. Aqui, ó. Lucas 11. Como vimos em Mateus 6, a oração do Pai Nosso original em aramaico, que já vimos, né, no começo, na primeira aula, nós estamos na 9ª, mas tem umas coisas aqui maravilhosas que Lucas traz. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, que busca e encontra, aquele que bate se abre. Porque nós cantamos, oração é desejo. Escreve, oração é desejo. Isso eu já sei, professor. Mas e a fé é o quê? Realização. A fé é a realização, é a resposta da oração. Ore e responda a sua própria oração. Por quê? Crendo que o Criador nos deu sabedoria para agirmos e escolhermos. Então, logo depois, ao libertar um homem mudo, por causa de um espírito mau, e é muito interessante, porque diz que o espírito é que fazia ele ser mudo. Quando o espírito saiu, o homem voltou a falar. Os líderes do templo o chamaram de satanista e herege. A passagem do Beelzebu, que nós já abordamos aqui. Só que tem um adendo aqui, que Paulo cita, que, através de Lucas, que nós não sabíamos. Enquanto Jesus respondia a eles, sabe quando ele responde dizendo a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, que é atribuir a uma pessoa do bem algo do mal? Isso que é blasfêmia. Sabe? Enquanto ele respondia os líderes do templo sobre Beelzebu ao ser acusado de satanista, uma mulher, no meio da multidão, gritou: feliz é a mãe desse professor tão sábio. É bonita a observação dela. Mas sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu antes. Escreve aí. Antes. Ele não está desfazendo o que ela disse. Mas é uma questão de priorização. Ele disse antes. Felizes são aqueles que ouvem o ensino e praticam este ensino. Revelare. O melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Por quê? Quantas vezes isso acontece hoje? Olhe para as aulas, os encontros, as escolas de Jesus, para qualquer momento que fores a uma praça para ensinar no novo ciclo das escolas. Até aqui no chat das aulas ao vivo. E veja se não acontece a mesma coisa. Mas o professor dos professores disse antes, isto é, mais importante que isso, que se importas, senhora, é ouvir, valorizar o ensino e praticar, pois praticando é que se prova que ouviu o ensino. Sabe o que é isso? Sabe quem essa senhora é? Aquelas pessoas que você está ensinando aqui, a pessoa chega e pergunta de outro tema. As pessoas dizem assim, olha ali, ó, aquela cortina, olha a cor da camisa, olha o que está escrito na cabeça do ar. Está ensinando coisas maravilhosas e a pessoa está vendo o cabelo, a barba, a unha, a risada de não sei quem, a fala de não sei quem. O gatinho passou. Você vê, ao invés dela prestar atenção nas palavras de Jesus, ela dizia, que lindo que é isso aí. Imagina a mãe desse professor, que abençoado. O que você está pensando na mãe agora, minha filha? Agora é a hora de pensar no ensino. Mas a cabeça divagueia. Você enxerga a vida de outra forma. Não valoriza o ensino. Não valoriza o ensino. E depois como é que vai praticar se não valoriza? Não é assim? Sim. Acontece muito isso.
Sempre. Aos religiosos ali, que só o julgavam, Jesus também disse: se vocês fossem do bem, o olhar de vocês seria bom. O olhar de vocês seria bom. O corpo de vocês seria luz. E vocês veriam sempre primeiro as coisas boas nas pessoas e nunca o mal. É isso que o texto está falando no original. Se o teu corpo, a candeia do corpo são os olhos. Você conhece, decora isso, mas você não entende. Estou dizendo, e você veria primeiro as coisas boas nas pessoas e nunca o mal. Mas como o seu olhar é de trevas, você vê o mal nas pessoas, mesmo elas sendo do bem. E o nome disso é blasfêmia contra o Espírito. Entendeu? Porque o olhar deles era assim. E a gente costuma ver nas pessoas o que a gente é. O que a gente acha ou o que a gente foi doutrinado. Então, se você é uma pessoa que tem problemas com controle hormonal, com desejos, se você é uma pessoa que tem distúrbio, desequilíbrio, que não se controla, que é irada, que é estourada, desequilibrada, aí você acha que todo mundo é assim e trata os outros conforme a sua régua. Só que Jesus está dizendo o seguinte: se o olho da pessoa é luz, que é a porta de entrada da alma, se o olho é luz, todo o corpo tem luz e a gente só vê coisas boas nas pessoas. Ou pelo menos primeiro a gente procura coisas boas e depois a gente procura coisas ruins. O que as pessoas da religião ou do sistema fazem? Primeiro procuram coisas ruins. Primeira coisa que faz é procurar coisa ruim para depois procurar coisas boas. Aqui vemos, gente, olha, isso aqui é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Que aqui vemos a grande prova de quem é cristão original e quem não é. De quem é ex e quem não é. Viu, Escola do Rio de Janeiro? Aqui vemos a grande prova de quem é ex e quem não é. Porque aquele que é cristão original, primeiro ele vai procurar atributos bons na pessoa. Primeiro ele vai dar uma chance para aquela pessoa e vai procurar coisas boas. Ele só vai julgar e dizer realmente essa pessoa não dá, porque comete crimes ou erros graves, melhor se manter distância depois que ele procurou todas as coisas boas. Primeiro a gente tem que olhar com um olhar de luz, não é isso? Então Lucas narra parte de Mateus 23 contra o sistema religioso que já abordamos. Então Mateus 23 é um texto maravilhoso contra o farisaísmo que nós já abordamos. Mas tem adendos aqui de Lucas, que são textos, falas exclusivas de Jesus, que ele encontrou em suas boas pesquisas. Que vocês sabem que Lucas e Paulo não viveram com Jesus, então foi por pesquisa, como está lá no comecinho do livro, não foi? Sim. Agora, olha esses adendos maravilhosos a Mateus 23. Ai de vocês, porque matam os que falam a verdade e ainda tão falsos que é hipócrita, vão lá, meu Deus, e fazem homenagens aos que ordenaram matar. Meu Deus. Gente, isso é tão profundo. Eles matam porque falou a verdade, ainda depois homenageiam dando o nome a uma praça. Fazendo um busto, colocando na história. Primeiro mata porque falou a verdade. E eu te pergunto, não foi isso que o sistema fez com Jesus? Não matou Jesus e agora não usa a imagem dele num crucifixo para novamente enganar as pessoas com o mesmo sistema? Usando a imagem, o nome, o crucifixo, a reza, o Pai Nosso, o altar, a Bíblia. Porque o que é a cruz, se não é o túmulo? A cruz não é o túmulo de Jesus? Não é o símbolo da morte dele? Quer dizer, mataram Jesus e os mesmos que mataram Jesus hoje usam seu nome e sua morte, fazendo homenagens a ele.
quando na verdade eles próprios o mataram. Esse espírito o matou. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Desde o sangue de Abel, o primeiro, até o sangue de Zacarias, o último do Velho Testamento a morrer, que foi morto próximo ao altar do templo. Isso nos registros bíblicos. O que Jesus se baseou aqui? No Tanar. Quer dizer, no compêndio Tanar, que é a primeira Bíblia, de Abel a Zacarias, todos que foram mortos por eles, e depois eles vão lá fazer homenagens. Ai de vocês, teólogos, porque se apoderaram da chave do conhecimento e não deixam ninguém entender a verdade. E assim, nem os vossos fiéis entram no reino, nem vocês. Então eles detêm a chave dos céus. Eles detêm a chave da interpretação e do conhecimento. Só eles têm a interpretação. E eles não deixam ninguém entender as coisas que nem eles entendem. E se eles entendem, nem eles entram e nem deixam entrar. Ou não deixam entrar e nem eles entram. Ah, gente. São muitas características que somadas constroem como um retrato falado. Você chega no delegado, você não tem uma filmagem do criminoso, mas o retrato falado quase que fielmente reproduz quem foi o vilão, o criminoso. É ou não é? E aqui a gente tem um retrato falado. Você vai pegando os textos de Jesus, daqui a pouco você tem o desenho perfeito de quem é que ele está falando. Nós sabemos muito bem quem são eles hoje. Hoje eles estão em nome de Jesus. Por isso que é difícil enxergar. Porque eles estão em nome de Jesus. Aula 9. Este professor de Nazaré é um pecador. Todos vocês. Este homem é perigoso. Ah, mas eu tô só começando. 1260 dias de Jesus. Missão dos enviados emissários. Porque Paulo está dizendo o seguinte: se ele, quando o cordeiro desatou o guarda, aqui não tem arrebatado, aqui tem mártir. Lucas é muito denso, mesmo resumindo é difícil. E eu vou ficar mais denso ainda em João, porque João tem um evangelho muito profundo. E Atos já é mais história, vai dar trabalho. Romanos é dificílimo. Então muitos textos vai assim ser difícil, vai tomar mais tempo. Mas eu estava fazendo os meus cálculos, eu estou na 9ª aula, eu ainda tenho 61 aulas. E, querendo ou não, 61 não mais, né? 63. 63 aulas. Agora 62, né? E eu estava pensando aqui, dos 25 graus extrabíblicos, vou resumir isso em 5, 10 no máximo. Que é as aulas de dualidade, de geometria sagrada, de IA, de tecnocracia, extrabíblicos. Agora, do Velho Testamento é a essência. E aí vem a Torá original, né? Não sei se vocês lembram, os profetas, Sim. os poéticos, que eu vou conseguir fazer isso bem mais fácil do que foi antes, porque é só a essência velho testamentária. Então eu não devo levar mais do que 10 aulas para fazer a essência velho testamentária. Então a parte mais difícil mesmo de apresentar não é nem extrabíblico, nem velho testamentário. É o neotestamentário. É de Mateus a Apocalipse que a coisa fica difícil. Ali é muito denso. Para a gente realmente deixar a marca evangélica. Senão, não há entendimento do evangelho como ele é. Encerramos aqui com a presença linda da escola do Rio de Janeiro. Alguns foram embora. E a presença de vocês online. E aqui na Nave Mãe, a presença da Laura, sempre feliz, animada, da Tereza, estamos conhecendo agora, gente boa, a Yunaide, dos meus pais também, aí
Minha mãe que está trabalhando muito lá em Curitiba. Gente boa de Deus. Nós voltamos segunda-feira. Amanhã tem escola aqui, mas nós voltamos segunda-feira, não com revisão, já com a 10ª aula. Porque eu quero tentar, daqui para frente, fazer 2 aulas e uma revisão de 2. 2 aulas e uma revisão de 2. Para a gente conseguir desenrolar esse pergaminho até dezembro, janeiro no máximo. Porque depois dá trabalho para o diagramador e não falharmos em lançarmos a 4ª edição, a Bíblia de bolso, tudo isso, altos custos. Professor, Vem aí, olha a Bíblia de bolso ali, ó, vamos ver. essa meu pai me deu. Estou bonito. É a Bíblia Sagrada, bem pequenininha. Ó. Sim, bonitinho. E a mãe me deu essa camisa Axe aqui, e eu me lembrei de uma vez que uma aluna minha, de tanto falar X e Axe, o X e Axe, um dia ela se confundiu e falou professor Axe. Confundiu tudo, professor Axe. Tchau, gente! Tchau! Boa noite! Tchau! tirar do dor, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar, pra te tirar do sono, pra te tirar do mar. E esse céu sair